Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje está no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo do 1º em diante, que diz assim: Exemplos da história de Israel. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que você possa ser notificado pelo YouTube, e chegar até o seu dispositivo, para consequentemente você separar aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a tua fé e o teu lado espiritual. Amém? Eu quero saber se tem alguém aqui que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus Cristo acima de todas as coisas. Então, glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, irmãos? Que diz assim, 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo do 1º em diante. Ora, irmãos, não quero que ignores que nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num dia só 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre que os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além da vossa força. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que a possais suportar. Amém, irmãos? Veja que mensagem tremenda, de exortação, de vigilância que o Senhor nos deixa para o dia de hoje, para a nossa meditação. Amém, irmãos? Então vamos voltar ali no princípio, das dores do povo ali que estava sofrendo, clamando a Deus para ser liberto, porque não estava aguentando mais. Então o povo estava sendo massacrado, estava sendo feito de escravos, trabalhando muito e ganhando pouco, lá no Egito. Então o Senhor viu o clamor do povo, e antes deles serem libertos, o que aconteceu? Veio sobre eles uma grande carga. Colocaram sobre eles mais trabalho ainda do que eles já trabalhavam, do que eles já sofriam, eles começaram a sofrer mais ainda. Então,
quando vir sobre você uma carga muito grande, você tem que, muitas das vezes, não, a gente não fica assim feliz, sorridente, contente, né? Mas você tem que saber que a sua vitória está próxima. Sempre quando a gente vai receber uma grande recompensa, um grande milagre, né, da parte de Deus, sobrevém uma grande tempestade, uma grande provação, sabe? Para que a gente venha desistir, para que a gente venha retroceder. Então não abra mão, continue firme na caminhada com Deus. Ele está te sustentando, sabe? Antes de tudo, não vai vir sobre você uma tentação que você não possa suportar, sabe? É tudo conforme a nossa capacidade. O Senhor não vai permitir nada que vai nos matar, sabe? Mas que vai trazer, vai acrescentar algo em você. Caráter, força, né? Fé em Deus cada vez mais. Porque antes de a gente morrer, né? Antes de a gente ser morto espiritualmente, Deus entra com providência e nos provê um escape. Sabe, irmãos? Ele sabe até onde você e eu aguenta. Qual o limite da força de cada um de nós. Então, pense que quando você estiver passando por uma dificuldade, por alguma provação, você não vai sair por aí feliz, sorrindo, assim, da vida, né? Do nada. Então, até porque tá doendo, tá sofrendo, né? Tá machucando. Então, você precisa se alegrar dentro de si por saber que algo grande está vindo para tuas mãos, né? Quanto maior é a prova, maior também é a recompensa, sabe? A recompensa vem dobrada. E é isso que Deus quer nos dizer nesta manhã, sabe, irmãos? E Ele nos deixou aqui a mensagem que acabamos de ler. Exemplos do Velho Testamento, que são princípios a ser seguido para que a gente não caia em tentação, que a gente não venha afrontar a Deus, que a gente não venha, sabe, ser reprovados pelo Senhor. Ele olha pela lente de Jesus e nos ama, mas que a gente possa, sabe, irmãos, de uma certa forma, cumprir os mandamentos, os princípios bíblicos, para que a gente não venha cair em tentação novamente. Então siga, custa nada você ler Bíblia e seguir tudo isso que vem como exortação para a nossa vida, para que a gente não venha, sabe, cair em tentação. Não é Deus que vai ser afetado, sabe, irmão? É nós mesmos que vamos ser massacrados, destruídos, né? Se a gente planta o mal, a gente vai colher o mal. Então, muitos no Antigo Testamento colheram isso. E em um dia, irmãos, quase 23 mil morreram, sabe? Pelas serpentes, pela uma pragazinha que Deus mandou, né? Que Deus permitiu, vamos se dizer. Deus permitiu muitas cobras ali para picarem ele. Porque Deus não tenta ninguém, sabe, irmãos? Isso é o mais tremendo, porque Ele só quer o nosso bem. E antes não tinha um modelo para que as pessoas seguissem, né? Tinha Moisés certo, mas ele não era perfeito como Jesus foi e foi aprovado em tudo. Não, Moisés não foi aprovado em tudo como Jesus. Então eles não tinham um modelo perfeitamente de como agradar a Deus. Hoje a gente tem, que é Jesus Cristo. A forma que Jesus foi, você precisa ser hoje em dia também. Então, Ele está sempre nos observando, sabe? E testando, permitindo que a gente seja aprovado, testada a nossa fé. Para ver se verdadeiramente acreditamos em Deus,
se somos filhos de Deus, amigo fiel dele, sabe? Então isso é que é o mais interessante. E antes do último versículo, o que a gente leu? Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Vigiem para que não caia. Sabe, irmãos? É porque as tentações são grandes. O inimigo fica ao nosso derredor procurando uma brecha, né? Procurando a quem possa devorar, a quem possa tragar. Então, que a gente possa tampar todas as brechas, não dando espaço ou brecha alguma para acontecer nada, né? Nenhuma desordem dentro da sua casa, dentro do seu lar, sabe? Que você possa se colocar como coluna, tampando as brechas e alimentando as pessoas que estão ao teu redor. E daí por diante Deus vai te dando as porções para que você vai agregando e ajudando na vida de milhares de pessoas, sabe? É por fase, é níveis, é degrau por degrau, sabe? Essa é a construção da fé de um homem e Deus trabalha dessa maneira, irmãos. Então que a gente possa estar atentos, né? Que a gente não venha se perder no caminhar. Então a gente precisa focar somente em Deus. Não olhe, não se atente para as obras do homem, porque ele é falho e pecador como eu e você. Mas foque em Deus, faça para Deus, porque você não vai se entristecer, não vai se ficar frustrado. Essa é a palavra. Então, que você possa colocar somente suas expectativas em Deus, que você possa confiar de olhos fechados em Deus, sabe? Coloque Ele como primícia em tudo em sua vida, porque o amor dele, sabe, vai superabundar dentro de você e consequentemente você vai, sabe, jorrar, vai derramar, vai transbordar na vida de alguém. Então, isso é consequência. E creia que uma grande recompensa, um grande milagre está para chegar em tua vida. Então, se a aprovação está muito complicada, se está muito apertado, se está muito dolorido, é porque algo grande também está para chegar e o nome de Deus será glorificado em sua vida. Amém? Vou orar, mas antes da oração vou ler novamente o último versículo para que vocês guardem e fiquem meditando ao decorrer do seu dia. Amém? Que diz assim, 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém, irmãos? Jesus é o teu escape. Jesus, você colocando Jesus dentro do seu barco, da caminhada, sabe? Você vai vencer todas as guerras, todas as batalhas. Deposite sua esperança, sua confiança nele, porque serás bem-aventurado. Existe aquele exemplo de colocar Jesus acima de tudo, para que as circunstâncias, a tempestade que sobrevinha em sua vida, né? Não foquem nas tempestades, não foquem na adversidade, sabe? Foquem em Jesus. Pedro, irmãos, ele foi andar sobre as águas, ele falou assim, se é Jesus mesmo, manda que eu vá sobre ti, sobre as águas. E Jesus disse, vem. Então, o que aconteceu? Pedro caminhou, mas quando ele olhou ao seu redor, quando ele viu a tempestade, ele afundou. E ele gritou, pedindo para Deus lhe socorrer. E Jesus Cristo deu um passo e lhes trouxe novamente para perto dele. Sabe, irmãos? Então, o grito foi de desespero.
porque ele olhou as circunstâncias, ele olhou a tempestade, o vento forte, mas ele não focou em Jesus Cristo. Se ele foca em Jesus Cristo, ele ia chegar até Jesus perfeitamente, andando sobre as águas, sobre a palavra que Jesus Cristo deu a ele, sabe, irmãos? Então coloque Jesus acima de toda a guerra, de toda a batalha, porque você vai caminhar sobre elas, né? Você vai romper sobre elas. Então essa é a mensagem que Deus quer te transmitir. Coloque Jesus, peça ajuda a Ele, sabe? Porque Ele vai te ajudar, Ele vai te providenciar o escape para sair dessa provação, dessa tentação que você está sofrendo, está passando. Amém, irmãos? Essa é a mensagem de hoje. Espero que vocês guardem essa semente, essa palavra dentro do seu coração, né? E meditem nela, porque o Senhor falará muito mais contigo também. Amém? Vamos orar. Oremos. Pai amado, Pai querido, oh justo e eterno, Senhor, Tu és maravilhoso, Deus. Obrigado, Pai, por diversas vezes que eu estive em tempestade, quando eu queria olhar, Senhor, para as circunstâncias, o Senhor chamava minha atenção, me fazia focar em Ti. E eu continuei de pé. Eu não morri espiritualmente. Eu continuei firme sobre a rocha que é o Senhor. Oh meu Pai, eu pedi a Tua ajuda diversas vezes e Te coloquei acima de todas as guerras, de todas as batalhas. Por isso que até hoje estou de pé. Nunca será na nossa força, na força do nosso braço, mas é na força do Teu Deus, do nosso Deus, que a gente vai romper barreiras, vencer as tempestades, vencer as dificuldades, as aflições desse mundo, dessa terra, que a gente possa focar somente em Deus, que a gente não venha olhar para as obras dos homens, que a gente venha fazer tudo com amor para Deus, para o céu, para o reino de Cristo, porque Ele será o maior beneficiado da história e o teu testemunho salvará vidas. Amém, irmãos? Persevera, porque vale muito a pena. Então continua firme, criando raízes em Deus. E não deixe que ninguém roube a tua fé em Deus. Que ninguém zombe do lado fraco que você muitas das vezes sofre. Afinal, somos carne. E muitas das vezes, se a gente não tiver alimentado, cheio do espiritual, a gente termina caindo, né, na fraqueza da carne. Então que a gente possa estar cheios, ligados nos céus, para que a gente não venha perecer, ou cair em tentação, ou se frustrar, né, com a caminhada, porque muitos vão querer te afrontar, te perseguir, só pelo fato de você estar tomando a sua cruz e estar seguindo após Jesus. Então muitos vão te perseguir, muitos vão falar mal de você, mas continua mantendo o foco em Deus, continua com esse amor, com essa alegria de criança, porque isso agrada o coração do Pai. Então continue firme. Não deixe ninguém te abalar, não deixe ninguém desacreditar da palavra que Deus já determinou sobre sua vida, que já te entregou. Se você não confiar no que Deus já te entregou, ninguém vai mais confiar por você. Então, faça você mesmo, faça você com Deus, né? E foque somente nele. Deixe as opiniões de lado do mundo afora.
Mantenha o foco somente em Deus. Amém? É isso que eu oro e te agradeço, meu Pai. Continua conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Espero que tenham gostado. Fiquem na paz do Senhor. Que todos possam sair cheios desse vídeo, alimentados da presença de Deus, do maná espiritual dos céus, e que você possa se ser um rio de águas vivas, né? Um canal de bênçãos já sendo usado por Deus, compartilhando essa mensagem para o seu próximo, né? Estamos com a meta de bater 1000 inscritos, mas tudo isso é para a honra e glória do Senhor, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho do Pai. Amém? Que você possa ser liberto verdadeiramente, conhecer a Cristo de pertinho. Ele não tem como ter relacionamento, ter intimidade de longe. Então que a gente possa se aprofundar na palavra de Deus, né, e conhecer Ele verdadeiramente. Amém, irmãos? Fiquem na paz do Senhor. Até a próxima mensagem. E não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Tchau!